Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Enquanto a igreja está em pé, quero agradecer novamente o honrado convite de participar com os irmãos desta Semana Teológica. Cumprimento o pastor Sérgio Bernardes, presidente deste ministério, também pastor Marcos Del Rey, que é o primeiro vice e diretor administrativo da FATEBENE, e ao pastor Davi Teles, diretor pedagógico. Em nome desses líderes, cumprimento demais pastores e obreiros aqui presentes nesta noite. Amados, nós estamos nesta semana com a proposta que me coube de tratar o tema que está aí na tela: as ideologias e a autoridade das Escrituras Sagradas. Na tela também está o nosso Instagram, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho. E ontem, então, nós estudamos acerca das ideologias, e hoje nós vamos ao segundo subtema, sobre a autoridade das Escrituras. Eu convido então a igreja em pé para lermos juntos. O subtema está projetado na tela e também está na página de número 9 da apostila, para quem quiser acompanhar por ali. Vamos recitá-lo juntos? 1, 2 e 3. Resgatando Amém. Ainda em pé, vamos ler o texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que também está projetado no telão. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Da Timóteo, capítulo 3. Quem crê assim diz amém? Amém. Assentai-vos, amados irmãos. Querida igreja, gostaria, antes de adentrar na plenária de hoje, mais uma vez agradecer pelo convite, porque me despeço dos irmãos. Eu retorno a Brasília nesta madrugada, às 5 horas da manhã, vamos ao aeroporto, e foi uma alegria muito grande estarmos juntos aqui desde ontem, pela primeira vez em São Bernardo do Campo. Por graça e bondade divina, nós estamos em Brasília, no Distrito Federal. Sou o pastor presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal e vou completar, se Deus assim o permitir, em dezembro deste ano, 23 anos na presidência da igreja. E entre outras responsabilidades que Deus nos concedeu, temos o privilégio de ser comentarista das lições bíblicas da CPAD para a classe de adultos, e também presido o Conselho de Educação e Cultura das Assembleias de Deus, que é o conselho que agrega as instituições de ensino teológico. Sou casado com a missionária Dirley e agora em dezembro vamos completar 36 anos de união conjugal. Ela não pôde vir comigo. Ela está ministrando hoje em Florianópolis, Santa Catarina. Nós temos 2 filhas, Priscila e Jéssica, ambas já casadas. Somos avós de uma netinha, a Catarina, com 3 aninhos de idade. E ela é a mais nova da família, mas é a que manda mais. Então, esse é um pouco do nosso trabalho, e queremos nesta noite
refletir com a igreja acerca desta temática, a necessidade de resgatar a teologia bíblica. Nós temos na apostila uma introdução, e ela será projetada na tela. Eu vou pedir aos irmãos para acompanharem comigo, como fizemos ontem. A introdução, ela afirma o seguinte: na atualidade, nós temos várias correntes ideológicas que trabalham na desconstrução das Escrituras Sagradas. Entre elas, quero destacar aqui como introdução algumas. Repita depois de mim: relativismo cultural, modernidade líquida, teologias liberais, teologias progressistas, hermenêutica pós-moderna. Enumerei estas que estão aí na introdução, mas são tantas outras. Porém, estas têm uma gravidade maior e conseguem adentrar nos arraiais da igreja de modo sorrateiro e vem minando as nossas bases doutrinárias. Então, vamos no slide seguinte ver o que é relativismo cultural. O relativismo cultural faz uma apologia à inversão dos valores e não reconhece verdade absoluta. Na sua tela aparece a imagem de dois filósofos, Pirro de Elis, que viveu no quarto século antes de Cristo, e ele ensinava que não é possível ter certeza de nada nesta vida. E Protágoras, que é o filósofo que aparece na imagem de baixo, também da Grécia, viveu no quinto século antes de Cristo, e ele cunhou uma frase dizendo: o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa dizer que o homem é que determina o que é certo e o que é errado. É o homem que diz o que é ético e o que é moral. Na filosofia grega, tanto de Pirro de Elis, que era um cético, e Protágoras, que era um sofista, ou seja, quem trabalha com narrativas, como vimos aqui ontem, na ideia desses dois homens, não há verdade absoluta, porque o homem é que construi a verdade. Desse modo, então, a Bíblia Sagrada, ela é colocada em xeque. O relativismo cultural ensina o seguinte: existem várias verdades. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade. A minha verdade é diferente da sua verdade. O que é verdade para mim pode não ser verdade para ti, e o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, de modo que ensinam os adeptos do relativismo que não há verdade única, não há verdade absoluta, e que cada um deve viver a sua própria verdade e respeitar a verdade do outro. Parece muito bonito, mas o relativismo desconstrói o texto bíblico, porque em João 14,6, Cristo asseverou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém chega a Deus a não ser por intermédio de Cristo. Perceba, irmãos, que esses três substantivos usados por Cristo, ele diz que ele é a verdade, ele é o caminho e a vida. Antes de cada um destes substantivos aparece o artigo definido. Cristo não disse um artigo indefinido, ele não disse eu sou uma verdade. Ele não disse eu sou uma possibilidade, ele não disse eu sou uma alternativa, ele não disse eu sou uma probabilidade, ele declarou enfaticamente: eu sou a única verdade.
Então, para nós os cristãos, a verdade é absoluta. João 8,32, Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17,17, Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não podemos relativizar a verdade é uma só, e está revelada na palavra de Deus. O mais é ideologia. Vamos ao próximo tópico, no slide seguinte: modernidade líquida. Aí aparece na imagem a figura de um sociólogo polonês e também filósofo, chamado Zygmunt Bauman, que viveu na nossa época. Ele faleceu tem pouco tempo, ele faleceu em 2017, cerca de 5 anos atrás. Ele era ateu, ele era marxista, socialista, e ele cunhou essa frase, modernidade líquida. Ele ensinou que, ao término da Segunda Guerra Mundial, os valores da sociedade deixaram de ser sólidos e se transformaram em líquidos. A modernidade líquida também é chamada de pós-modernidade. Então, tudo que era sólido passou a ser líquido, tudo que era permanente passou a ser temporário. E entre estes está o casamento, que era para ser sólido e permanente, se transformou em algo temporário. A amizade, que era para ser para a vida toda, também se tornou em algo temporário. E várias outras ações da vida, tudo agora é efêmero. Veja o que ele escreveu. Ele disse: escolhi, está aí na tela, chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Esta pós-modernidade, ou modernidade líquida, trabalha com o hedonismo, que é a busca pelo prazer a qualquer custo. Trabalha com o narcisismo, que é a ideia que a pessoa tem de superioridade em relação aos outros. E o mundo tomado de incerteza desprezam verdades absolutas, que é a revelação da Bíblia Sagrada. Vamos adiante. Temos o problema das teologias liberais. Aparece na sua tela a imagem de um livro chamado Jesus Cristo e Mitologia, de um teólogo alemão muito famoso, Rodolfo Bultmann. Ele lançou essa obra em 1957, e nesse livro, um teólogo diz que a Bíblia é mitológica. Ele não crê na Trindade, ele não crê no nascimento virginal de Cristo, ele não crê na ressurreição de Jesus Cristo, ele não crê nos milagres, ele não crê nem mesmo que Cristo voltará um dia. E a teologia desse liberalismo teológico de Rodolfo Bultmann adentrou as faculdades e aos seminários de teologia no mundo e também no Brasil. E há muitos que estão desconstruindo o texto bíblico, dizendo que uma parte vale, outra parte não vale. O que está escrito aqui era no passado e agora não vale para o presente. Porém, nós temos a voz, a declaração e também a enfática frase dita pelo Senhor Jesus, quando declarou: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos o problema da teologia da libertação. Pode passar o slide. A teologia da libertação
ela adentra aqui no Brasil na década de 70. Aí está na sua imagem o mentor da teologia da libertação aqui no Brasil. É um padre católico chamado Leonardo Boff. Veja na imagem que ele aparece com um boné do MST. Só por esse simples ícone já se pode perceber qual é a mentalidade da teologia da libertação. No Peru, ela nasce com Gustavo Gutierrez. Qual é a ideia? Pode passar o slide seguinte. A teologia da libertação não é centrada, diga assim, a teologia da libertação não é centrada em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado. A teologia da libertação não se preocupa em libertar o homem do pecado. Ela tem uma outra preocupação. Veja na imagem uma pirâmide. A preocupação da teologia da libertação é social, apenas social. Então, eles querem, por meio da teologia da libertação, libertar o homem das estruturas opressoras da sociedade. Ou seja, eles dizem que é preciso libertar o homem da pobreza, libertar o homem da injustiça, libertar o homem da fome, libertar o homem do desemprego. É preciso libertar a sociedade do machismo, é preciso libertar a sociedade da heterossexualidade ou da heteronormatividade, é preciso libertar a sociedade do modelo de família patriarcal e assim por diante, desconstruindo o texto bíblico, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar pecadores, e o problema do ser humano é moral. Quando o problema moral é resolvido, o problema social é resolvido com ele, porque só há desemprego, fome, injustiça e miséria por causa do pecado. O pecado leva o homem a roubar, a furtar, a extorquir o outro. O pecado leva as pessoas a se corromperem por causa do dinheiro. Políticos se tornam corruptos, pessoas entram para a criminalidade. Mas uma vez que o Evangelho de Cristo é pregado, exigindo transformação de vidas, então a Escritura diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Mas a teologia da libertação está ensinando que é preciso ter pão na mesa e não se preocupar com questão moral. Não se preocupe com aborto, não se preocupe com ideologia de gênero, não se preocupe com homossexualidade, se preocupe com pão na mesa. E essa ideia foi vendida no Brasil. Muitos crentes, não poucos, foram enganados pela ideologia da teologia da libertação. Aí nós temos a teologia da missão integral. Aparece aí na imagem Ariovaldo Ramos, que é um pastor aqui de São Paulo, da comunidade cristã reformada. Ele aparece ali na imagem com um megafone, gritando Lula livre. E a ideia dele é de que o Evangelho foi reduzido só à salvação pessoal e que precisa trabalhar a libertação. A teologia da libertação ela é católica. A teologia da missão integral surge dentro da igreja evangélica. A ideia é a mesma, embora eles neguem isso. A ideia é marxista. A ideia é implantar o socialismo. A ideia é colocar princípios comunistas no país e em todo o mundo. Essas ideologias são contrárias à fé cristã. Cristo veio primeiro salvar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. A Escritura diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Bem, continuando, para ganhar tempo,
nós temos o problema das teologias progressistas. A teologia progressista é um outro evangelho, porque elas andam de mãos dadas, elas estão interligadas. Todas essas ideologias andam juntas. A teologia progressista ataca as doutrinas bíblicas, considera que a Bíblia precisa ser atualizada. As teologias progressistas defendem pautas progressistas, são a favor do aborto, como já citei, são a favor da ideologia de gênero, são a favor de legalizar maconha, são a favor da prática da homossexualidade, são contrários ao modelo bíblico de família. Nesse trimestre, nós tratamos na escola dominical, na classe de adultos, sobre as teorias progressistas. E eu sofri nas redes sociais todo tipo de ataque que os irmãos puderem imaginar, de cristãos progressistas infiltrados em nosso meio, que não gostaram de ser expostos, que queriam continuar na surdina, enganando e ludibriando o povo de Deus. Porém, a igreja, ela foi comprada com sangue. A igreja, aleluia, ela foi retirada do mundo, e a igreja tem o papel de ser o sal desta terra. A igreja do Senhor Jesus, o inferno não pode prevalecer contra ela. E aí, amados, ainda na introdução nós temos o problema do humanismo. O humanismo surge na Itália, no século XV. Para os humanistas, a ética e a moral dependem do homem. A criatura passou a ser a base de tudo, e os valores são humanos e não divinos. O que isso quer dizer? O humanismo ensina a ética e a moral. O certo e o errado não podem ser pautados pela Bíblia. Não devem ser observados pela sociedade civil os critérios bíblicos. Por quê? Porque o homem é que vai dizer o que é certo e o que é errado. O homem vai determinar o que é bom e o que é ruim. O homem vai dizer o que é ético e o que é moral. De modo que o que a Bíblia diz é desprezado. Por exemplo, a Escritura diz: não adulterarás. É um princípio ético, moral e doutrinário. Mas para a sociedade não há problema. O adultério é comum, é normal. E nós temos, por exemplo, o casamento. De acordo com a Escritura, o casamento é indissolúvel, mas para a sociedade civil não é. O casamento pode ser temporário, pode ser com várias pessoas, não há problema quanto a isso. A Escritura fala que o homem foi criado com dois gêneros, macho e fêmea, o ser humano, mas a sociedade diz que não, que tem o transgênero, e tudo isso é ideologia. E tem muito crente que é humanista, ele não segue o que diz a Bíblia, ele segue o que ele pensa, ou o que ele acha, ou o que disseram na universidade, ou o que falaram na escola, ou o que ele leu em algum livro, ou o que ele ouviu de algum pregador. Porém, o crente salvo, ele tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Aí temos um outro problema, que é a hermenêutica pós-moderna, e busca ressignificar o sentido do texto sagrado. Eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, reinterpretada, ressignificada. Por quê? Porque eles não aceitam a verdade revelada. Eles querem agregar na igreja pecadores sem arrependimento. Eles querem introduzir na igreja, e aí usa-se uma palavra, teologia inclusiva, incluir na igreja quem não quer se arrepender.
incluir quem não quer abandonar o pecado, incluir quem não quer se libertar da escravidão do erro. E então, para isso, precisa desconstruir ou atualizar a Bíblia, a fim de agregar pecadores que não estão dispostos a se arrepender. Paulo já advertiu a Timóteo acerca disso, dizendo: olha, nos últimos dias os tempos serão trabalhosos, os homens se tornarão amantes de si mesmos. Paulo vai advertir também a Timóteo dizendo: olha, nos últimos dias não suportarão mais ouvir a sã doutrina, mas amontoarão para si mestres e doutores para falarem segundo as suas próprias concupiscências. Mas ele diz a Timóteo: tu, Timóteo, faze a obra, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Esta palavra, ela é real, verdadeira. O que nela está revelado é permanente, é eterno, foi por Deus nos dado, e nós precisamos voltar a dar prioridade ao que está escrito na palavra de Deus. Então, amados, esse é o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia está sendo atacada. Toda a mensagem bíblica hoje, pela ideologia, é considerada discurso de ódio, porque o cristão não tolera o pecado. Há um tempo atrás, antes da pandemia, no Distrito Federal aconteceu uma reunião com parlamentares eleitos para criar um projeto de lei de proibir o uso da Bíblia no espaço público. Nesse projeto de lei está incluso a retirada de toda a homenagem feita à Bíblia no espaço público, praças da Bíblia, colocar por terra, porque alegavam eles que o Estado é laico e que não pode usar a Bíblia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o uso da Bíblia em bibliotecas públicas não é permitido, ou não é obrigatório. E então eles disseram na reunião que nós, os cristãos, éramos intolerantes porque estávamos obedecendo cegamente um livro de capa preta que continha discurso de ódio e que era um livro mitológico, de que nós éramos contra a homossexualidade, porque todo cristão evangélico, disseram eles, são sexualmente frustrados. Todos esses parlamentares, não precisa dizer, são do espectro de partidos políticos de esquerda, porque todo partido de esquerda é contrário à ética e à moral cristã. Eu não vim aqui falar de política, estou falando do texto bíblico, e o texto bíblico é assim, quer gostem, quer não gostem, é isso que diz a Escritura. Então, amados, eles disseram que nós éramos preconceituosos, intolerantes, e eu escrevi uma nota de repúdio, como pastor, presidente da igreja, e publiquei nas redes sociais. Então um deles me respondeu dizendo: vocês cristãos não seguem os ensinos de Cristo, porque vocês julgam, e Jesus perdoava. E ele disse: olha, quando Cristo esteve com a mulher adúltera, ele a perdoou. Quando esteve na casa de Zaqueu, ele também o perdoou. E então respondi e disse: olha, nobre deputado, quero lhe parabenizar, porque pelo menos 2 passagens da Bíblia o senhor já conhece, e eu lhe incentivo a continuar lendo, porque a palavra de Deus transforma vidas. E quanto ao episódio da mulher adúltera, Vossa Excelência esqueceu de dizer um detalhe: de fato Cristo a perdoou,
mas disse a ela: mulher, vá em paz e não peques mais. É assim que nós cristãos fazemos. Nós amamos os pecadores e queremos resgatá-los do pecado para que não vivam mais sobre a escravidão do erro, porque foi isso que Cristo ensinou. E na casa de Zaqueu, Vossa Excelência também esqueceu de citar que Zaqueu era ladrão, Zaqueu era corrupto, Zaqueu era bandido, Zaqueu cobrava impostos além do que estava previsto, porque a vida de Zaqueu era centrada em angariar bens materiais. Zaqueu era obcecado pelo dinheiro, pelo fascínio do material. Ele era um homem materialista. A razão de viver de Zaqueu era acumular riquezas. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E quando ele se encontrou com Cristo, ele percebeu que o dinheiro não era a razão de viver. E então ele se levantou no jantar e disse: Jesus, as pessoas que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Porque isso estava na lei. E eu disse a deputado: é um bom exemplo para os políticos do Brasil, devolver 4 vezes mais. Porém há algo naquela reunião, naquele jantar, que vai acontecer que não estava escrito em lugar nenhum. A lei mandava ele devolver 4 vezes mais. E ele vai tomar uma posição dizendo: Jesus, do dinheiro que sobrar, eu vou dividir a metade com os pobres. O homem que vivia para angariar dinheiro, agora ele vai devolver quadruplicado o que roubou, e do que sobrou do seu trabalho honesto, ele ainda vai dividir com os outros, porque a razão de viver de Zaqueu modificou-se. E diante dessa declaração, Cristo disse: hoje veio salvação nesta casa. Este é o Evangelho, transforma vidas. E até o dia de hoje eu espero a tréplica dele. Nunca mais respondeu, porque eles gostam de trabalhar com narrativas. A verdade não suportam ouvir. E a verdade, amados irmãos, preste bem atenção. Quando Deus instituiu a igreja, entre outras responsabilidades, Deus instituiu a igreja para ser coluna e firmeza da verdade. Sabe o que quer dizer? A igreja é a guardiã da verdade. A igreja é a responsável pelo ensino da verdade. Deus não confiou esse compromisso a ninguém mais na face da terra, a não ser a sua igreja. É na igreja que a palavra verdadeira tem que ser pregada, anunciada, proclamada. Doa quem doer, aceite quem quiser aceitar, creia quem quiser crer. O nosso compromisso é com a verdade e pela verdade, porque a verdade é que liberta. Assim, meus amados, esta verdade não pode ser modificada, nem alterada, nem ajustada para beneficiar quem quer que seja. Por fim, vamos adiante. Vamos rever alguns conceitos bíblicos. A autoridade da Bíblia. Em 1517, Martinho Lutero foi levantado por Deus para fazer a reforma protestante. A Igreja Católica tinha se distanciado das Escrituras e estava prevalecendo dogmas meramente humanos. E, como resultado da reforma protestante, surgiram 5 solas. São expressões em latim. Repita depois de mim: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solo Christus,
Solo Deo glória. Significa somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus seja a glória. O princípio de sola Escritura restaura a autoridade da Bíblia. Somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Veja o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus aí na tela seguinte. Amados, eu tive a grande honra e o privilégio de integrar a comissão que escreveu a nossa declaração de fé. Foram 2 anos de intenso trabalho, 2015 e 2016, eu fui o relator. São 24 capítulos, e entre outros temas ali tratados, temos essa declaração: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada, diga agora comigo, é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade. Diga de novo: a Bíblia é a palavra de Deus. Amados, nós temos aí na internet vários teólogos, nunca nem a Bíblia leram, mas se apresentam como teólogos aí na internet, dizendo que a Bíblia contém a palavra, ou outros dizendo que ela torna-se a palavra. Sabe o que quer dizer? Quando eles afirmam que a Bíblia contém, eles estão fazendo relativismo. Estão dizendo, parte do que está escrito veio de Deus e parte do que está escrito veio dos homens. Contém. Outros dizem que ela se torna. Eles dizem, se alguém lê a Bíblia e a Bíblia fala com ele, então ela se torna a palavra de Deus. Se alguém lê a Bíblia e crê no que está escrito, então ela se torna a palavra. Todas essas duas afirmações são falácias, são relativismos, são mentiras, são heresias. Veja, a declaração de fé, pode voltar lá na tela anterior, diz, a Bíblia é a palavra. Sabe o que isso quer dizer? Ela é a palavra. Ela não contém, ela é. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra. Tudo que está escrito é palavra. Tudo que está revelado é palavra. Não há nenhuma interferência humana. Tudo é palavra. Ela é a palavra. E ela não se torna, ela é. Se alguém lê e não crê, se alguém lê e não aceita, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Então cuidado, irmãos, com os sofismos, com os relativismos, que entram sorrateiramente. Vez ou outra tem pregador repetindo, a Bíblia contém a palavra. Alguns por ignorância mesmo, não saberem nem o que estão repetindo. Por isso nós temos semana teológica. Amém? Agora veja uma outra declaração que está no nosso documento doutrinário. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo à humanidade. A única revelação escrita de Deus é a Bíblia. Nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Olha o que o texto diz: única regra de fé. É o que está escrito na palavra de Deus que norteia a minha caminhada. É o que está escrito nas Escrituras é que determina a minha maneira de ser. É o que está revelado na palavra de Deus que forma o meu caráter. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que dizem, nem o que falam. É o que está revelado na Suprema Escritura Sagrada. Amém, queridos? Bem,
Vamos ver alguns conceitos então. Diga assim: inspiração, infalibilidade, inerrância. O texto que aparece aí na tela, nós já lemos, 2 Timóteo 3,16, vamos ler de novo? Todos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Obrigado. Aqui, amado, o conceito teológico que se extrai do texto bíblico que os irmãos leram, ele se declara na expressão que está na tela. Eu peço para os irmãos lerem depois de mim: inspiração divina, inspiração verbal, inspiração plenária. Vamos de novo: inspiração divina, inspiração verbal, inspiração plenária. No slide seguinte, a declaração de fé das Assembleias de Deus vai enfatizar esses princípios teológicos. A nossa declaração no artigo de fé número 1 diz assim: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Agora, o que quer dizer esses três termos? Inspiração divina, inspiração verbal e inspiração plenária. Vamos lá. Inspiração verbal, na tela seguinte. Essa interpretação vem do termo grego, quando nós lemos ali, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada. A expressão divinamente inspirada é tradução do termo grego theopnestos. Diga assim: theopnestos. Significa literalmente soprada por Deus. Então, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores o que deveria ser escrito. Olha, preste bem atenção: Deus soprou, Deus inspirou. Não significa que os escritores bíblicos eram médiuns que fizeram psicografia. Não, eles não foram robôs. Cada um deles foi inspirado pelo Espírito Santo, e Deus respeitou a cultura de cada um deles, de modo que eles escrevem diferente. Paulo escreve de um jeito, Pedro escreve de outra maneira, Lucas escreve de outro modo, mas todos foram divinamente inspirados. A inspiração verbal significa que Deus soprou o que deveria ser escrito, de modo tal, querido irmão, querida irmã, tudo que está na Bíblia, toda a palavra, todo o vocábulo, toda a expressão é exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito e fosse revelado para a humanidade. Então isso chama-se de inspiração verbal. E o que é inspiração plenária? Veja aí, no slide seguinte. A inspiração plenária quer dizer que a inspiração é total, ela é completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada. O adjetivo toda quer dizer que ela é completa, toda ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não há um livro mais inspirado, não há livro menos inspirado. Todo o conteúdo das Escrituras é divinamente inspirado, e ela é completa, não há nada para ser revelado, não há nada para ser acrescentado. Aliás, a Escritura diz que ninguém pode acrescentar e nem retirar coisa alguma da Escritura, porque toda a plena vontade de Deus está revelada aqui neste livro. Irmãos, tem gente aí na internet que tem
tanto de revelação. Tem aí uma mulher que se intitula pastora, ela vai para o inferno toda semana. Não sei se a semana já foi, deve estar fazendo as malas para ir. Vai para o inferno toda semana e ela vê um monte de coisa lá, tudo mentira, conversa fiada, engano. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos acerca dos céus e do inferno está revelada na palavra de Deus. Um dia o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas indizíveis, e ele disse: não fui autorizado a contar, a revelar, a escrever, porque aquilo que Deus quis que nós soubéssemos está aqui revelado. Paulo só nos deu uma dica, ele disse: olha, o que posso dizer é que o que está escrito é que aquilo que o olho humano não viu, aquilo que a mente humana não imaginou, aquilo que sequer passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo que Deus quis que soubéssemos está revelado neste livro. Por isso a revelação, a inspiração é divina, porque Deus é seu autor. Ela é verbal, porque Deus soprou nos escritores. E ela é plena, porque Deus revelou tudo. Amém, queridos? Cuidado então com os revelamentos por aí. Aí temos um outro princípio bíblico, da bibliologia, da teologia bíblica: infalibilidade e inerrância. São dois princípios da bibliologia. Pode passar o slide seguinte. Eu trago aqui um texto. O próximo slide, por favor. O texto do profeta Isaías 49, 23. Pode ler comigo? Aqueles os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Por quê? Porque a Bíblia é inerrante e a Bíblia é infalível. Significa que ela tem total veracidade, ela é completamente verdadeira, ela é infalível, ela não falha, ela é inerrante, ela não erra. Não há nada na Escritura que possa desautorizar a sua inspiração. A Bíblia não erra em coisa alguma, nem nos aspectos geográficos, nem nos aspectos históricos, nem nos aspectos científicos, muito menos nos aspectos espirituais. Lancei no passado um livro chamado A Supremacia das Escrituras, publicado pela CPAD, onde eu trago vários elementos que comprovam a veracidade do texto bíblico. E olha, irmãos, isso é muito importante. Ela não erra e também não falha. Então veja só, o que a Bíblia diz, o que Deus declarou, não vai falhar, porque não há erro. Então, quando a Escritura diz: todo aquele que nele crê será salvo, ou quem crer e for batizado será salvo, não vai falhar. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, ele disse: olha, vocês quando ouviram a mensagem da cruz, e nela creram, veio sobre vós o Espírito Santo, o selo da promessa, que é o penhor da vossa redenção. Esta é uma declaração que não vai falhar. Sabe o que isso quer dizer? Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo não habitava permanentemente na vida de ninguém, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac. O Espírito Santo, ele vinha temporariamente.
Se os irmãos lerem depois os livros proféticos atentamente, vão perceber que eles escrevem assim: e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então profetizei. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e tive esta visão e aquela visão. O Espírito vinha, fazia a obra, se retirava. Mas para a igreja, Jesus fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da promessa, e Ele estará convosco todos os dias. Aleluia, até a consumação dos séculos. É um privilégio da igreja, só da igreja. O Espírito Santo habita em nós. E Jesus, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: Ele é o penhor da nossa redenção. A palavra penhor é garantia. Significa dizer que enquanto o Espírito Santo de Deus habitar em mim, está assegurada a minha salvação. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo que ninguém podia ter certeza da salvação. Eu não era o pastor da igreja, senão eu tinha tomado o microfone dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é garantia, não vai falhar. Quem tem o Espírito Santo vai adentrar na cidade santa. Quem tem o Espírito Santo vai morar na Nova Jerusalém. Quem tem o Espírito Santo receberá galardão. E ela também não falha e não erra nos outros aspectos. A Bíblia diz assim: quem não crer já está condenado. Acabou. Ah, mas ele é tão bonzinho, é uma pessoa querida, amável, honesto, bom trabalhador, bom pai, bom marido, boa esposa, educado, cordial, honesto. Não crê em Jesus, será condenado. A Bíblia não erra e não falha. Amém, queridos? Vamos ao outro ponto. Síntese, então, do que nós vimos até aqui. Diga assim, repita comigo: a Bíblia é de origem divina. Seus autores escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. 2 Pedro 1:21, vamos ler juntos? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então ela não contém, ela é a palavra. Vamos ao próximo tópico, a estrutura da Bíblia. Bem, amados, a Bíblia Sagrada, como sabemos, contém 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. Foi escrita num período de 1600 anos, por cerca de 40 autores, e a divisão que nós adotamos na Bíblia Protestante, pode passar a tela, está aí. Nós temos os 5 livros do Pentateuco, nós temos 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, que totalizam 39 livros do Antigo Testamento divinamente inspirados. Aí nós temos a divisão do Novo Testamento, como todos sabemos. O Novo Testamento tem 4 evangelhos, 1 livro histórico, 13 epístolas paulinas, 8 epístolas gerais e 1 livro de revelação escatológico, que é o Apocalipse, totalizando 27 livros. A soma dos 27 do Novo Testamento com os 39 do Antigo, então, alcança um número de 66 livros, chamados de livros canônicos, ou seja, livros reconhecidamente inspirados por Deus. Não há nada a ser acrescentado, repito, e nada também pode ser retirado. Esta é a palavra inspirada de Deus, inerrante, infalível, verbal
e plenária, suficiente. Ela é a suprema revelação de Deus para a humanidade. Então, se isto tudo é verdade, nós precisamos ler as Escrituras, e não apenas ler, praticar, viver, obedecer. Veja a orientação que temos do apóstolo João, registrando as palavras de Cristo. Vamos ler? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós somos orientados a examinar as Escrituras. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, persista em ler, exortar e ensinar. Perceberam a ordem dos verbos? Ler, exortar, ensinar. Antes de eu ensinar, antes de eu exortar, preciso ler. Como vou exortar e ensinar o que não sei? Há um ditado pedagógico que diz que ninguém pode se levantar para ensinar sem antes se assentar para aprender. Então, a leitura da Bíblia Sagrada nos dá base para a nossa fé. Precisamos ler a Bíblia. Ei, amados, lamentavelmente, nós temos uma estatística da Sociedade Bíblica do Brasil, de que pastores evangélicos, porque existe, lamentavelmente, uma banalização do pastorado no Brasil. Tem muita gente por aí com título de pastor que nem crente é. Mas a estatística então demonstra que 60% destes que ostentam título de pastor nunca leram a Bíblia toda. O crente precisa ler a palavra de Deus diariamente. Eu tive o privilégio, irmãos, de nascer num lar cristão. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Meu pai de saudosa memória, minha mãe ainda vive. Eu fui criado na escola dominical, apresentado ao Senhor com uma semana de vida no culto. Meu pai era dirigente de um dos trabalhos numa das congregações. E eu fui aluno da classe do berçário, do maternal, do jardim de infância, dos primários, dos juniores, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos juvenis, dos jovens, e sou aluno até hoje na classe de adultos. E aos 15 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes inteira, porque era motivado pelos meus professores de escola dominical e pelos meus líderes. E eu continuei a ler, e hoje eu perdi a conta, não sei quantas dezenas de vezes já li. E quanto mais leio, mais aprendo. Quanto mais leio, mais compreendo. Quanto mais leio, mais me santifico. Quanto mais leio, mais comunhão com Deus eu tenho. Leia a Escritura. É preciso ler. Há um ditado que diz: ou a leitura deste livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de ler esse livro. Há tempo para tudo. Há tempo para redes sociais, há tempo para navegar no Instagram, no Facebook e etc. e outros filmes, televisão. Menos tempo para ler a Bíblia. E nós estamos aqui para reafirmar esta necessidade. Quer ver um outro problema? Martinho Lutero, na sua época, ele reclamava de que na liturgia da igreja, em 1517, mais de 500 anos atrás, ele reclamava que no culto da época, na liturgia, se dava espaço, a tese número 54, depois quem quiser consultar, a tese 54 de Lutero, ele disse, se dava tempo para tudo, principalmente para se falar de indulgência, menos para ensinar a Bíblia. E se Martinho Lutero vivesse hoje,
Em algumas igrejas no Brasil, ele ia ter que escrever a mesma tese, porque no culto canta o solo, o dueto, o trieto, o quarteto, o quinteto, o sexteto, canta as irmãs, canta o coral, canta os varões, canta os jovens, canta as crianças, canta os adolescentes, não sei quem dá testemunho, e daí faltando 15 minutos, alguém diz, agora é o momento mais importante do culto, a palavra. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no seu lugar de primazia no púlpito da igreja. Aleluia. Uma ferramenta que nós temos na teologia é a hermenêutica, que aparece aí na sua tela. A hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. Existem vários princípios hermenêuticos. O principal princípio hermenêutico diz: a Bíblia é explicada pela própria Bíblia. Um outro princípio hermenêutico diz: todo texto precisa ser interpretado à luz de seu contexto. Porque se alguém interpreta o texto fora do contexto, está em busca de um pretexto. Nós temos a exegese, estou andando rápido, o meu tempo já está acabando. A exegese, aí na tela seguinte, a exegese é a aplicação dos princípios e das regras estabelecidas pela hermenêutica, para que não cometamos o erro de ensinar o que não está escrito, de afirmar o que não foi revelado por Deus. A hermenêutica e a exegese são ferramentas importantes que auxiliam o estudante, o pregador, o pastor, o ensinador a ensinar aquilo que de fato o Espírito Santo de Deus revelou na sua palavra. E em auxílio à nossa limitação humana, nós temos a iluminação do Espírito. A iluminação do Espírito é uma doutrina que se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos ilumina. Escute, amados, o Espírito Santo foi quem revelou esta palavra. Então ele é capaz e poderoso para me iluminar, ou seja, para me ajudar a entender. Agora veja, porém, se foi o Espírito Santo quem revelou esta palavra, ele não vai trazer uma revelação que contraria o que está escrito. O Espírito Santo vai ajudar a entender aquilo que ele já revelou. Aí tem muita gente, não, o Espírito Santo me revelou, e fala um monte de pataca, né? E não foi o Espírito Santo, foi o Espírito de erro. O Espírito Santo não contraria aquilo que ele próprio já revelou. E aí nós temos a experiência, que aí estamos indo para o final, o valor da experiência. As experiências precisam do aval das Escrituras para serem validadas. Toda a experiência espiritual que nós temos, sonho, visão, revelação, profecia, iluminação, toda e qualquer experiência precisa ser autenticada pela autoridade da palavra de Deus. Porque se for diferente daquilo que está escrito no texto bíblico, então deve ser desconsiderado. Paulo escreveu isso aos Gálatas dizendo: mesmo que um anjo venha do céu e traga uma outra revelação, além do evangelho que já foi dado, seja anátema, seja maldito. Amados, a nossa experiência precisa passar pelo aval da Escritura. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, faz uma dura advertência para a igreja. Ele diz: olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Então muitos vão se apresentar naquele dia e vão invocar experiências. No teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei as enfermidades,
no teu nome falei em outras línguas. Experiências. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque vocês praticaram iniquidade. Toda a experiência precisa ser pautada pela autoridade bíblica. Nós não podemos ter uma vida de experiência desassociada das doutrinas. Para adentrar no céu, não basta falar línguas estranhas, não basta ter dons espirituais. Para entrar no céu, diz a Bíblia em Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. É preciso ter vida santificada, é preciso abandonar o pecado, é preciso andar de acordo com a Escritura, é preciso evidenciar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fé, esperança, longanimidade, benignidade, autocontrole. Aleluia! E esta obra, irmãos, é obra do Espírito Santo em nós, por meio da palavra. Por fim, amados, eu tenho só mais 2 slides. Penúltimo, Paulo diz a Timóteo, já citei, mas vamos ler juntos. 2 Timóteo 4:2. Vamos ler, ele disse: pregues a palavra. Pregue a palavra em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que não tem que se envergonhar. O último slide para eu encerrar. Aí, irmãos, aparece nessa imagem a ministra do STF, Rosa Weber, que aposentou agora. Essa ministra foi a relatora da ADPF 442. É uma ação chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental, movida por um partido político de esquerda, o PSOL, que pretende legalizar a prática do aborto no Brasil, até o 3º mês da gravidez, sobre qualquer circunstância. E então, foi marcada uma audiência pública, no plenário da Suprema Corte, para ouvir a sociedade. E eu tive a honra e a responsabilidade de representar as Assembleias de Deus nessa audiência pública e fazer a sustentação oral da posição da igreja contra o aborto e a favor da vida. E então fui orientado de que não deveria usar argumentos bíblicos e nem citar o nome de Deus, que eu deveria usar apenas argumentos constitucionalistas, jurídicos, sociólogos, biológicos, menos bíblicos. E eu escrevi então o argumento. E quando apresentei a Deus em oração, Deus falou comigo e disse: filho, você vai à mais alta corte do país, não vai citar meu nome e nem a minha palavra. Eu chorei. Eu rasguei aquele discurso, escrevi outro. Mantive os argumentos constitucionalistas, jurídicos, sociólogos, biológicos e acrescentei outros. Quem quiser pode assistir no YouTube, está aí disponível. Já tem mais de 1 milhão de visualizações. E naquela audiência, entre outras palavras, eu perguntei à ministra Rosa Weber, eu disse a ela: desde quando neste país tornou-se crime alguém acreditar em Deus e ter a sua vida pautada pela Bíblia? Nós, das Assembleias de Deus, cremos
que a Bíblia Sagrada é regra de fé. E a Bíblia diz: não matarás o inocente. É Deus quem dá a vida, e é Deus quem pode tomar de volta. Pregue a palavra. Aleluia. Ao término da exposição, alguns me disseram: ok, você falou, você disse, mas não vamos lhe escutar. E então o Espírito Santo me fez lembrar das palavras ao profeta Ezequiel. Deus disse a Ezequiel: eu vou te mandar ao meio de um povo rebelde, obstinado, e eles não vão querer te ouvir. Mas Deus disse a Ezequiel: quer lhe ouçam, quer deixe de ouvir, sê um atalaia, fale a verdade, e saberão que houve um profeta no meio deles. Ser um profeta de Deus nesta última hora, prezado irmão, prezada irmã, levantando a espada do Espírito, a infalível, a inerrante, a inspirada, verbal e plenária, suficiente palavra de Deus.